Frustração. Se temos algumas certezas na vida, é que em algum momento nos sentiremos frustrados. Seja pela prova que você estudou e se dedicou para passar, mas se ferrou, ou em um relacionamento em que você esperava que durasse, mas chegou ao fim, ou até mesmo em escolhas simples, como a adaptação de uma obra maravilhosa se tornar uma verdadeira decepção. Não é uma questão se isso vai acontecer, mas sim quando. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios, nos deparamos com barreiras aparentemente intransponíveis. Nesses momentos, muitas vezes fazemos questionamentos, temos a necessidade de repensar nossos sonhos, e isso é fortemente ligado à mensagem que Kaiju número 8 traz. Em um mundo onde a humanidade coexiste com ameaças gigantescas conhecidas como Kaiju, onde a sobrevivência da raça humana é constantemente desafiada, as forças de defesa da humanidade lutam incansavelmente contra as criaturas colossais que ameaçam a sua existência. E nesse mundo, nós conhecemos Kafka Ribino, um simples funcionário da limpeza das forças de autodefesa. Kafka, assim como muitos de nós, aspirava em se tornar mais do que aquilo que a sociedade esperava dele. Ele conseguiu esse emprego inicialmente com o intuito de ganhar experiência. Ele desejava se tornar um combatente contra os Kaiju. Contudo, as falhas e obstáculos ao longo do caminho começaram pouco a pouco a minar a sua confiança. Cada derrota parecia uma sentença, alimentando uma crescente sensação de desânimo e frustração. Kafka, apesar da sua dedicação, havia reprovado inúmeras vezes na prova de admissão para se tornar um soldado. Aos 32 anos, ele estava na idade limite para prestar a prova. A frustração com seus resultados o fez repensar na sua vida, se encontrando em um dilema familiar para muitos: persistir ou desistir. É uma encruzilhada emocional onde a voz da razão se mistura com a ecoante pergunta: vale a pena continuar? A frustração constante de Kafka o fez acreditar que não tinha a capacidade de conquistar seus sonhos, o fez se sentir cada vez menos confiante e determinado, o que com o tempo o fez desistir de atingi-los. Afinal, vale a pena continuar lutando em algo que você acredita não ser capaz de conquistar? Ao longo do seu trabalho, ele se depara com a Shino Mina, a capitã da tropa de defesa. Ele presencia sua capacidade e destreza no combate, o que o faz se sentir mais inferior. Mina era sua amiga de infância, e ambos, após perderem suas casas e escola para um ataque Kaiju, juraram juntos se tornarem fortes o suficiente para exterminá-los e impedir que episódios como aquele se reproduzissem no futuro. Mina cumpriu sua promessa, ela se tornou uma das combatentes mais importantes da força de defesa. Kafka via na sua amiga de infância uma lembrança do que acreditava ser a sua limitação e a incapacidade de estar ao lado dela na luta. E para lidar com esses sentimentos, ele decide se conformar, dizer para si mesmo que não é capaz. Acreditar que é limitado é muitas vezes uma forma de se proteger e fugir dos problemas. Em momentos de dificuldade, a escolha de se conformar é muito atrativa e muitas vezes se confunde com aceitação. Acontece que aceitar uma realidade é diferente de não fazer nada para modificá-la. No entanto, nesse momento, ocorre a introdução do personagem Reno Ichikawa, o mais novo estagiário da equipe de limpeza, trazendo uma nova perspectiva para a vida de Kafka, desafiando suas crenças e convicções. O garoto de apenas 18 anos lembra Kafka de como ele era no passado, confiante e obstinado. E o curioso é que em um primeiro momento, Reno despreza Kafka, pois assim como ele, Reno queria se tornar um soldado da tropa de elite, e faria isso mesmo que perdesse a vida tentando. Ele não entendia e nem queria entender o porquê Kafka havia desistido. Para ele, isso era inconcebível. A determinação de Ichikawa faz Kafka se questionar: será que desistir é tão ruim assim? Apesar de tudo, Kafka é outro personagem que discorre sobre a empatia e o sacrifício pelos outros. E acima de qualquer coisa, ele era uma pessoa extremamente bondosa. Bondade essa que conquistou o Reno com o tempo. Reno percebia a tristeza que Kafka sentia e a frustração que ele possuía em relação ao seu fracasso. Contudo, a vida é uma jornada repleta de surpresas e reviravoltas, e muitas vezes nos deparamos com inesperadas oportunidades que podem mudar completamente o curso de nossas vidas. E é justamente uma dessas oportunidades inesperadas que surge na vida de Kafka. Reno avisa seu colega que, devido à baixa natalidade, as forças de defesa haviam ampliado a idade máxima para prestar a prova de admissão. Naquele momento, Ichikawa reacende a esperança, que Kafka há muito tempo havia esquecido. Após salvar Reno da morte e ter sido salvo pela tropa de defesa, Kafka é parasitado por um Kaiju. Agora, ele possuía os poderes de uma força física, resistência, velocidade e regeneração absurda.
Ele havia conquistado a aptidão que lhe faltava, o poder que ele precisava para se tornar um soldado. Pelo menos era isso que eu pensei. Acontece que a perspectiva dele estava deturbada pelo seu sentimento. Kafka se vê diante de uma nova reviravolta na sua jornada, questionando-se como podia alcançar seus sonhos agora que se tornou parte daquilo que jurou combater. Ele não conseguia ter uma visão positiva sobre a sua situação. Para ele, os fatos o afastavam cada vez mais da sua promessa. E só reconheceu sua visão pessimista quando recebe o agradecimento de uma menina por ter salvado sua mãe de um ataque kaiju, utilizando de suas habilidades. Ser reconhecido e agradecido naquele momento fez ele se lembrar da sua promessa, o porquê ele tinha escolhido se tornar um soldado. 3 meses haviam se passado desde o ocorrido, e ele e Reno haviam sido aprovados na primeira fase, a parte teórica, o que não surpreendia Kafka, pois a segunda fase era onde ele sempre reprovava. O obstáculo intransponível ainda estava por vir. No dia da segunda fase da prova, o teste de resistência, Kafka enfrentou dificuldades para acompanhar seus colegas, o que o fez se sentir inferior e incapaz. Além disso tudo, ele era julgado pela sua idade, que fazia ele ter uma sensação de inequação, o que o deixava cada vez mais desanimado, fazendo-se questionar por que ele não havia evoluído, apesar de todas as tentativas e esforços de passar naquele teste. É então que Reno surge trazendo uma nova perspectiva para ele. O motivo de Kafka estar sofrendo tanto para acompanhar a maioria não era que ele não havia aprendido nada com suas tentativas, e sim que naquele ano específico, os candidatos estavam muito mais preparados, eram extremamente capazes. Todos eram membros da elite que queriam ocupar cargos importantes na equipe de defesa. Na verdade, a cada tentativa, Kafka aprendia e se aprimorava. Seu maior problema é que ele não conseguia ver essa evolução. Ele havia aprendido muito com seus erros, porém a sua percepção estava deturbada. Tudo que passava em sua mente era o que lhe faltava. A sua falta de habilidade, falta de capacidade, a crença que estava velho demais para aquilo, minavam a sua confiança e deturbavam a sua visão sobre a sua própria situação. Muitas vezes ficamos presos àquilo que não conseguimos fazer, alienados a ponto de não conseguirmos ver as nossas próprias qualidades. Desvincular inseguranças é difícil e muitas vezes precisamos de um Reno na nossa vida para abrir nossa mente e ter clareza do que realmente aconteceu. Apesar da sua idade lhe dificultar em alguns aspectos físicos em relação aos demais, ela também lhe concedia vantagens e habilidades únicas. Com o passar dos anos, ele acumulou experiências, conhecimentos e perspectivas diferentes, coisas que eram inestimáveis para alcançar seus objetivos. Enquanto os outros eram bons no combate, Kafka tinha mais experiência que todos ali. Ele sabia como combater cada kaiju, sabia reconhecer a fraqueza pela sua anatomia, atributo esse que ele adquiriu enquanto trabalhava na equipe de limpeza, e seus conhecimentos singulares sobre os kaijus foram extremamente úteis nas missões, que lhe permitiu ser reconhecido e se tornar um soldado. O segredo era tirar o foco da sua limitação e pensar em como ele podia ajudar através das suas capacidades. O primeiro passo para melhorar em algo é justamente ser ruim nele. Mudar a perspectiva, entender seus pontos fracos e fortes para depois enfrentar seus problemas é a essência de superá-los. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim parte dele. As tentativas e erros nos ajudam a entender melhor quem somos, nos fazendo buscar melhorar nossos defeitos sem ignorar as nossas qualidades. A frustração, na realidade, é fruto da idealização, da expectativa de um resultado. E não é porque um resultado é ruim que ele não existe, é tudo uma questão de como você vê a situação. Porque no final das contas, a superação não vem apenas de vencer desafios, mas também de mudar nossa perspectiva sobre eles e encontrar força nas adversidades. Achar motivos para não atingir nossos sonhos é fácil. Achar empecilhos é uma ótima forma de fugir dos desafios que encontramos ao seguir nossa aspiração. Para Kafka, a sua idade e a crença de que era tarde demais para correr atrás dos seus sonhos o fazia vacilar, mas quando ele muda de visão e entende sua situação, ele mesmo diz: correr atrás dos seus sonhos significa nunca ser o melhor naquilo que mais importa para você, mas a paixão te deixa tão animado que você para de ligar para isso. A tensão, o pânico, a pressão de todo lado só te deixa mais animado quando você corre atrás dos seus sonhos. A mensagem que Kaiju número 8 traz é que independente da sua idade ou das circunstâncias, você continue persistindo, pois no final das contas, o verdadeiro sucesso não está apenas em alcançar nossos objetivos, mas sim na jornada de autodescoberta e superação que nos leva até lá. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou, curte e compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!